Olá, eu sou Igor Leandro e hoje eu vim falar um pouco sobre o livro A Colher que Desaparece de Sun King. Na verdade, esse é um trabalho que o professor Matheus do Instituto Federal de Catanduva SP passou, aonde tínhamos que escolher um livro, ler ele e depois apresentar ele em uma aula no mínimo com 15 minutos. E eu resolvi apresentar ele em vídeo, então espero que vocês gostem. Enfim, vamos falar sobre o livro. Esse livro, ele fala sobre a tabela periódica. Na verdade, sobre a construção da tabela periódica, como ela foi feita, como os cientistas chegaram a esse formato, por que os elementos são distribuídos dessa maneira, como foram descobertos novos elementos e até o quão importante esses elementos são para a sociedade que vivemos hoje em dia. Se você for pegar para ler o livro, vai perceber que a linguagem dele não é complicada. A forma que ele conduz o livro com breves histórias, fazendo uma pequena introdução sobre o elemento, acaba se tornando fácil e intuitiva de se entender. Por exemplo, na parte 1-2, Quase Gêmeos e as Ovelhas Negras, é onde ele fala sobre o carbono, contando que os bioquímicos de 1950 a 1960 catalogavam e nomeavam novas proteínas descobertas usando uma única regra linguística. E essa regra linguística que os bioquímicos usavam era tão boa e tão perfeita que era possível descrever com precisão a estrutura da proteína. E o que determinava o nome dela dependia do tipo e da quantidade de ligações de carbonos que a proteína tinha. O único problema é que criávamos nomes como esse. Espero que esteja aparecendo no editor. E com esse intuito ele conduz o livro, sempre contando algumas histórias relacionadas ao elemento, mostrando a importância dele e também o quão parecido esse elemento pode ser com o da mesma família. Até que um pouco mais à frente no livro, ele nos mostra os elementos que foram importantes na história da guerra. E é aí que você vê que tanto a tabela periódica pode ser incrível, como pode fazer parte de um dos mais cruéis capítulos da história, a Guerra Química, e sendo seu maior vilão, o cloro. E mesmo sabendo que o cloro é um elemento venenoso e corrosivo, ele não ganha tanta importância assim em uma guerra sem a ajuda do homem. E é aí que o livro nos traz Fritz Haber, um químico alemão muito importante para o desenvolvimento das armas químicas. Inicialmente, a base para essas armas era o bromo, mas depois de tantos fracassos, a França fracassando, a Alemanha fracassando também ao usar o bromo, foi graças à grande dedicação de Fritz Haber que a base dessas armas químicas foi mudada de bromo para cloro. E por conta disso, Haber foi sempre tratado como um gênio químico que trabalhou para o mal. Mas além de ser um ótimo químico, ele era um pouco complicado, principalmente na parte da família. Mesmo casado com uma mulher genial, sendo a primeira PhD na cidade natal deles, ele mantinha uma mente conservadora, aonde para ele o lugar de mulher era na cozinha ou cuidando da casa. Ela mesmo ajudou em alguns experimentos anteriores dele, mas nunca apoiou o trabalho de Haber em armas químicas, e chegando ao ponto de pedir e implorar para que ele parasse com esse trabalho. E é aqui que entramos em uma das histórias um pouco triste que tem no livro. Em um dia, depois de tanto a sua esposa pedir, implorar e pedir, ela não aguentou mais. Pegou a arma de Haber, foi até o jardim e se matou com um tiro no peito. E Haber, sendo um homem em meio à guerra, nem ficou para o velório de sua esposa, indo viajar no dia seguinte. E com essa e outras pequenas histórias que o livro nos mostra, que ele está cercado de história de tragédia, ganância, orgulho de homens, mas também mostrando a importância de cada um desses elementos e como eles foram usados ao decorrer da história. Enfim, eu pessoalmente gostei das explicações, são bem fáceis de se entender, bem acessíveis, principalmente para quem está se introduzindo na química ou que quer ter pelo menos algum conhecimento sobre a tabela periódica. As explicações dele são bem didáticas, contando até um pouco sobre a regra do quinteto, só que tem outros momentos que fica levemente pesado, principalmente na parte do princípio de incerteza de Heisenberg, mas nada que seja impossível de se entender. Também gostei de saber da vida de vários cientistas, como o próprio Dmitri Mendeleev, o pai da tabela periódica, depois passando por Marie, Linus Pauling, Rutherford, entre outros químicos e físicos que o próprio livro cita. Enfim, o livro é ótimo, recomendo, só não espere um aprofundamento sobre algum determinado assunto, pois se você ler o livro vai perceber que o intuito dele é apenas introduzir ou divulgar a ciência, nada além disso, não espere um aprofundamento sobre algum determinado assunto. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero não tenha tomado muito tempo, e é aqui que eu termino o meu review.
quem sabe mais pra frente eu traga novos reviews, eu traga novos livros que o próprio professor Matheus tem a oferecer, tem a nos indicar. É isso, um abraço a todos e tchau.